Boa noite a todos, meu nome é Tomás Castilho. Hoje iremos estudar um tema muito interessante que é o Império Atlântico, a famosa Atlântida. Muita gente já ouviu falar desse grande continente que teve um apogeu há milênios de anos atrás e toda a sua história de ascensão, de evolução e depois a queda deste grande continente. Então, hoje nós iremos estudar passo a passo os capítulos do tema para a gente ficar bem familiarizado e retomar a nossa consciência do que aconteceu naquela época de luz inicialmente e depois a queda. Bom, então vamos lá. A gente vai fazer 9 capítulos separados aqui. O primeiro deles é ver a cronologia, da onde é o contexto da história da Atlântida, na nossa história planetária, depois a localização dela, a Era de Ouro, onde teve a sua ascensão, a migração de seres para a Atlântida de outros mundos, é um link que eu tive que abordar aqui no estudo, para a gente continuar o raciocínio depois. O quinto é o período das transformações energéticas nessa era. O sexto é a Era das Trevas. Sétima, a submersão do continente, quando ele afundou, com um grande dilúvio. O oitavo capítulo é a fuga dos seres iluminados para outros continentes, que na verdade a Europa, a África, o Oriente Médio e as Américas, né? E o resgate individual e coletivo para fechar esse estudo. Então, vamos lá. Qual a cronologia da Atlântida no contexto da história planetária? Podemos nos situar melhor na cronologia com o final da Era da Atlântida, no período ao longo dos últimos 13 mil anos. Então, a Atlântida ela deixou de existir nessa época, de 12.900 anos atrás. Isso daí vem em congruência a vários estudos até da Bíblia, de livros, né, que podem ser considerados religiosos, que a gente vai dar uma abordadinha aqui. Então, é um período extremamente marcante para toda a raça humana. O planeta todo e todos os seres absorveram no inconsciente coletivo as energias de transformação que foram negativas nessa queda atlântida, como o famoso período pós-diluviano. Bom, foi datado como a final da quarta raça raiz, que eu vou trazer um slide à frente para a gente entender um pouco melhor, e a entrada da nova era, que é a quinta raça que nós estamos nela hoje, né? Todos os livros religiosos derivam desta época marcante. Na Bíblia, o livro de Gênesis refere-se ao grande dilúvio, como o renascimento da criação, com todos os seres habitantes do planeta surgindo a partir deste ponto. Bom, a história da Arca de Noé é verdadeira, pode ter um certo simbolismo, mas ela existiu de fato, né? Porém, a gente não tem datado nesses livros, né, que abordam religião e tudo mais, sobre a grande civilização Atlântica, que foi antes do dilúvio, né? Que foi uma civilização de alto avanço tecnológico e espiritual, com uma grande rede cristalina, então os cristais faziam muita influência nessa época, e os homens e mulheres eram muito evoluídos, principalmente nessa era do apogeu, né? Bom, anos cósmicos. Se a gente for ver, os 12 signos fazem um ciclo completo, uma volta completa que demora 25.900 anos. Cada era, que significa cada signo, tem 2.160 anos. O ciclo total, quase 26 mil anos. A gente está na era de Aquário aqui, mais precisamente a partir de 2012, tem alguns anos, né, para entrar de fato nela, né? Só que se a gente for pegar o outro lado da ponta, que são 6 eras atrás, que estava perto da Era de Leão, ali para Virgem, foi a época do cataclismo, né? Então a gente está no outro lado da ponta desse meio ciclo da roda inteira. E isso daí faz congruência com o nosso planeta passando por essa transição tão grande, energética e buscando a ascensão de coisas que a gente tem que resgatar desse ciclo todo que teve lá atrás. Então, aqui na fotinho da direita, a gente até vê que teve avatares de cada época, né? Então, na época Atlântida, o avatar era o Atlas. Depois, um pouco mais para cá, a gente vê o Krishna na época mais do Egito. Depois, o outro avatar da era de Ares é Moisés. O avatar da época anterior à nossa era de Peixe foi Jesus.
E o avatar atual, a gente conhece já, o grande Saint-Germain, na era de Aquários que a gente está adentrando agora. Bom, nessa figura da esquerda a gente vê o declínio energético das raças, né? E daí tem um parênteses que a gente vai ver um pouco mais à frente, mas teve a primeira raça, depois a segunda raça, a terceira raça foi a Lemuriana, a quarta raça foi a Atlântida, a nossa é a quinta raça, que a Ariana, e agora vai começar um impulso para subir, que a gente vai entrar depois na sexta raça, na sétima, né? Onde o planeta vai estar numa era de ouro novamente. Então tem até uma escalinha aqui na direita explicando sobre isso. E no próximo slide aqui a gente vê quem trouxe conhecimento mais específico foi a Helena Blavatsky, né? Teve a raça polar, a hiperbórea, a lemuriana, a atlântida, a raça ariana que a gente está atualmente, onde está lá embaixo em densidade, ou seja, na terceira dimensão. A lemuriana já era uma raça mais etérea e a raça atlântida estava na quarta dimensão, assim, depois ela começou a decair a sua energia também. E na figura da direita a gente vê que cada raça tem sub-raças. Então, a gente está aqui, ó, estamos na quinta raça, na quinta sub-raça da quinta raça. Então, a gente vai entrar numa sexta sub-raça, depois a sétima sub-raça, para depois passar para a sexta de fato. Com tudo isso, tem ciclos energéticos, portais sendo abertos, para a gente ganhar uma consciência maior. Ó, os Atlantes tiveram pelo menos 5 sub-raças em grande conexão com a evolução espiritual em Deus. Então, muita gente fica preso só na queda da Atlântida, né? Quem tem conhecimento, mas a gente tem que ver que durante milênios e milênios e milênios teve muito mais tempo em luz do que em trevas. Pega a época de trevas da Atlântida, foi coisa dos últimos 5.000 anos, dentro de um período muito mais extenso de luz. Bom, a localização da Atlântida, a gente vê aqui que ela ficava situada ali bem no Oceano Atlântico, entre as Américas, a África, a Europa e o Oriente Médio, né? É um continente que não existe mais, uma ilha continente que não existe mais. E aqui na direita a gente vê o continente lemuriano. Não é específico sobre a nossa palestra hoje, mas a gente pode abordar esses temas no futuro, falando sobre a Lemúria mais especificamente, que também foi outra raça bem evoluída que tiver aqui, mas eles eram muito mais etéreos, eles não estavam na fisicalidade. Bom, então a Atlântida esteve situada no meio do Oceano Atlântico, entre a Europa e a África e as Américas. Então a gente vê aqui na fotinha da direita, ó, um continente com algumas montanhas, né, na parte mais superior, e aqui como se fosse um símbolo de uma cidade redonda ali, né, que no meio estava a grande pirâmide da Atlântida. Bom, a Era de Ouro Atlântica. Muitos conhecem a Atlântica apenas pelo seu final derradeiro, como comentei nos slides anteriores, mas esse final derradeiro foi apenas alguns anos, não foi o tempo total, né? A história deste continente Império de Luz é muito mais antiga. Data-se de pelo menos 40.000 anos antes de Cristo, falando, tem algumas literaturas que trazem até de 100.000 anos antes de Cristo, né? Mas o período de luz de Era de Ouro foi de fato de 40 a.C. até 18 a.C. Foram 22.000 anos ali de pura luz de fato, né? Bom, pelo menos 80% de todos esses milênios voltados para a luz espiritual, como eu falei anteriormente. Foi uma ilha-continente de extrema riqueza vegetal e mineral, não só magnífica por ser depósito natural de ouro, cobre, prata e ferro, como orixá, que é um metal que brilhava como fogo. Os reis da Atlântida construíram inúmeras pontes, canais, passagens fortificadas entre os seus cinturões da terra, cada um protegido com muros revestidos de bronze no exterior e estanho no interior, entre os quais brilhavam edifícios construídos de pedras preciosas. Bom, o mais relevante para nós são os cristais e toda a rede de energia sustentada por eles. Então, muita gente está conectada com cristais hoje, fazendo terapias, está diretamente ligada com os cristais da Atlântida. A gente vai ver isso mais para frente. Bom, de fato, que o período dourado da Atlântida foi o mais importante e o de mais autoconsciência que a gente teve nesse planeta, mais que o lemuriano, porque os lemurianos eles não estavam de fato na fisicalidade. Então, as barreiras e o trabalho que foi feito na Atlântida, ela teve mais, vamos falar assim, méritos, porque
o pessoal já estava tendo que fazer mais trabalho entre mente, espírito e fisicalidade, né? Então, a Lemúria nunca alcançou um nível totalmente avançado que existia naquela fase dourada da Atlântida, como eu falei, de 40 AC até 18 AC. Uma época em que os deuses andavam com os homens e todos conheciam a expressão de união com o todo. Atlântida é uma grande lição holográfica, aqueles cujo tempo retornou, pois a memória da Atlântida não é apenas uma cura. De fato, para alguns é uma cura necessária, de resgate, que aconteceu lá atrás, que a gente viveu lá atrás, que é uma limpeza, né? Mas para outros é também um empoderamento benevolente, porque quando a gente se conecta com a energia da Atlântida, a gente lembra no nosso inconsciente, no nosso registro do corpo astral, no nosso corpo causal também, toda a sabedoria e harmonia que a gente tinha. Bom, 75% de todos os habitantes do planeta Terra experimentaram fisicalidade na Atlântida, ou seja, tiveram passagens em vidas nesse período. Coisa de 40 mil, 30 mil, ou 80 mil, 10 mil anos, dependendo de quanto tempo nós estamos aqui no planeta, né? Quantas encarnações nós já tivemos aqui. Mas data-se que a maioria da população chegou a viver lá. Então, temos nossos registros, no nosso inconsciente, tudo que aconteceu lá atrás, tanto as coisas boas quanto as não tão boas. E agora elas nos chamam de volta para esse conhecimento. A principal cidade era chamada de Poseida. Também foi a sede e núcleo de rede de energia cristalina e sistema de túneis interdimensionais. O mais avançado, complexo e belo dos cristais estava aqui. Eles eram de construção arcturiana e siriana, pleiadiana, um amálgama vivo de muitas formas cristalinas imbuídas de uma liga de platina e ouro. Então, existia conexão com os seres confederados interdimensionais. Os cristais estavam alojados em templos magníficos, alguns construídos de mármore, outros de folhas cristalinas de berilo, corinto e diamante. A cidade de Poseida era a capital da ilha e era chamada da Cidade Esmeralda. Os templos foram obras surpreendentes de geometria sagrada e arquitetura impressionantes, cobertos de luz cristalina. Alguns templos projetavam cúpulas e campos de luz vibratória e frequências sonoras ressonantes que amplificavam os sentidos e os chakras humanos. Outros amplificavam a capacidade de aprendizado receptivo da mente e outros permitiam a consciência multidimensional, uma melhor comunicação e transporte. Então, tudo isso era pela rede de cristais. Então, hoje, os cristais que a gente usa é um pouco perto do que a gente vai chegar no futuro de novo. Bom, foram os pioneiros na tecnologia dos cristais, manipulando-os com maestria. Os utilizavam de formas variadas para acelerar todo o seu processo de manifestação das formas, bem como na criação de poderosos campos de força magnética, produzindo verdadeiras usinas de energia para todo tipo de manipulação, criações e até curas. Os Atlantes foram os primeiros humanos a terem um equilíbrio entre corpo, mente e espírito, dominando as forças dos elementos da natureza, equilibrando os chakras e a chama trina que a gente conhece bem. Estudaram o movimento dos planetas e das estrelas numa ciência que era conjugada entre astronomia e astrologia. Tudo isso orientado pelos espíritos irmãos das avançadas civilizações extraterrenas que tinham contato. Logicamente que não era toda a população atlântica que tinha um contato direto com esses seres, né? Eram mais os sumos sacerdotes que viviam dentro dos templos, que tinham essa conexão e depois passava para a população que tinha essa crença e sabia de fato que eles existiam fora do planeta também. Tudo que experimentamos em nossa vida diária, incluindo as tecnologias particulares que usamos, as guerras que nós tivemos, os alimentos que comemos e até mesmo o modo que percebemos nossas vidas, é o resultado direto de uma certa sequência de eventos que aconteceram durante a Era de Ouro até a sua queda neste período. As consequências desses eventos antigos mudaram inteiramente o modo como vivemos, interpretamos a realidade e até como respiramos. Bom, algumas outras características da Era de Ouro. Os Atlantes podiam viver mais de 1000 anos, principalmente o sumo sacerdócio do Vril. Tem um livro que eu vou mostrar aqui nos slides na frente que ele falava sobre o domínio do Vril, que é o quinto elemento, que eles manipulavam a energia até para fazer levitações, levitar coisas, alguns até conseguiam voar de fato, enfim. Casamentos eram feitos para a evolução do casal, nunca em desarmonia. O conselho kármico, logicamente que a gente está pensando que a Atlântida estava ali na quarta dimensão, depois para a terceira,
Mas o conselho kármico existia já, o mundo espiritual, né? A gente sabe disso há milhões de anos, junto com a Fraternidade Branca, e eles escolhiam com cautela quem que ia nascer, em qual ponto, tudo mais, para continuar nutrindo essa energia positiva deste local. Os animais viviam em harmonia, alguns nem se alimentavam, porque o amor e o poder cristalino do local sustentavam suas energias. Os Atlantes consumiam frutas, vegetais e flores, se alimentavam apenas para manter a vibração alta dos seus corpos energéticos e até o físico. Então, contato com os habitantes intergalácticos, pleiadianos, sirianos, arcturianos, ensinaram a manipular as energias dos cristais. Haviam enormes e belos templos voltados para as curas atlânticas, né? E o transporte tinha também naves, né, aéreos, principalmente na Era de Ouro, nesse apogeu. Bom, mas a gente sabe que vamos falar do capítulo 4, né, que é a migração de seres para a Atlântida, a vida de outros mundos. A gente sabe que dentro do sistema solar, dentro do universo, das galáxias, existe uma migração de seres de planetas para planetas conforme a evolução. Então, planetas que estão na sexta dimensão, eles têm que se elevar para a sétima, dentro de um determinado período, pode ser milhares até milhões de anos. Planetas de quinta D vão passar para a sexta D, e é o processo que nós estamos passando hoje, de terceira a quarta D para quinta D diretamente. Bom, levando isso em conta, os habitantes de cada planeta devem estar em sintonia energética e espiritual com suas moradas. Por exemplo, seres que não evoluíram junto com seus mundos não poderão ficar mais naquela localidade e irão ser migrados, transportados obrigatoriamente, como exilados muitas vezes, né, para planetas de vibrações mais compatíveis com seus sentimentos e ações e emoções. Geralmente, essa migração é meio que obrigada, né, porque o ser não evoluiu na localidade que ele estava e ele é migrado para um de menor evolução. Bom, isso está acontecendo na galáxia inteira, o tempo todo. E eu trouxe aqui um link com esse livro, Os Néfres, do Robson Pinheiro. Esse livro do Robson Pinheiro conta a história da criação de uma grande parte da população humanoide desde 400 mil anos atrás e a sua evolução milenar até chegar no Homo sapiens. Essa evolução foi sofrendo influência externa devido às extraterrestres, com manipulações genéticas pelos nibirianos. No caso, para manipulação e domínio, porque isso é uma raça que vem meio que para, vamos falar, dominar ou extrair as riquezas de um planeta, né? Bom, e essa história desse livro é até anterior da Atlântida, só que como ela foi por centenas de milhares de anos, ela ficou paralela com a Atlântida. Porém, a gente tem que saber que a Atlântida era um continente específico do planeta Terra. Os outros continentes tinham muitos hominoides vivendo, evoluindo. A Atlântida era o ponto focal dos seres mais evoluídos que tinham no planeta naquela época. Bom, conta-se nesse livro a imigração de almas de nosso planeta que não estavam mais em compatibilidade aqui, estavam em desarmonia, fazendo coisas erradas. Esses seres que estão aqui sendo tirados do nosso planeta nos últimos, vamos falar assim, dezenas de anos, eles estão sendo migrados para outros planetas. Eu vou dar um exemplo aqui que está nesse livro de seres que desmataram toda, as florestas para gerar verba capital para produção, enfim, e poluição com o planeta. Os que dominam essa vertente e eles não têm esse amor incondicional dentro deles, eles estão sendo migrados para planetas de, vamos falar, habitat totalmente selvagem natural. Então eles vão renascer lá várias vidas, como hominoides, com uma vegetação rebelde, com animais bem assim não amigáveis, para através das assim, reencarnações deles nesse planeta, eles aprenderem a respeitar melhor a natureza. Outro exemplo que está nesse livro também, os políticos, né? Os políticos que exploram e acabam com, infelizmente, indiretamente com a vida de muitas pessoas aqui, né? Através da exploração financeira. Esses políticos que estão de acordo com esses temas e não fazem nada para mudar, eles vão ser retirados do planeta, vão ser colocados em planetas onde o governo local deste planeta ele cita no livro que eles têm que trabalhar, parece que 19 a 20 horas por dia para ter uma máscara, para pagar uma máscara para poder respirar, porque não tem um oxigênio bom nesse local. Então, basicamente, eles vão trabalhar para sobreviver para um governo que explora eles. Bom, tudo isso porque está havendo uma limpeza vibracional no nosso planeta, né? E a entrada da nova era de Aquários com
confluencia com essas ideias, né? Que é o período da ascensão, que é promovida principalmente pela Fraternidade Branca, Saint-Germain e Serapis Dei. Bom, fazendo o link disso tudo, a gente pega a história dos capelinos que vieram para o planeta Terra. Nesse livro belíssimo do Roger Bottini Paranhos, a gente vê o Reino de Luz da Atlântida. E depois tem um outro livro, que é a edição 2, a continuação do Reino das Trevas. Bom, esse livro é um revolucionário sobre o continente perdido, tema que fascina a humanidade desde os enigmáticos relatos de Platão, Timeu e Critias. Com uma nova abordagem sem paralelo na literatura espiritualista, o autor apresenta neste primeiro volume o final da Era de Ouro da sociedade atlântida, momento em que os espíritos exilados de Capela, a raça adâmica, chegam à Terra para iniciar seu processo de resgate espiritual. Aqui é descrito o fabuloso domínio dos Atlantes sobre a energia vril, o quinto elemento, que lhes permitiu adquirir há bem mais de 2.000 anos avançados padrões tecnológicos muito superior aos nossos de hoje. É relatado ainda o trabalho desse povo no desenvolvimento da raça humana, com o uso de engenharia genética, aprimorando corpos de antropóides com o objetivo de tornar o mundo primitivo apto a receber a encarnação de espíritos mais evoluídos. Então, eles saíam da Atlântida nessa época, iam para outros continentes que tinham raças, assim, seres mais humanoides, mais, vamos falar assim, macaco humano, para tentar evoluir, para que os espíritos que fossem chegando no planeta pudessem entrar em corpos já um pouco mais evoluídos, para cessar um pouco mais a questão da presença eu sou. Com pano de fundo, os leitores acompanharão os dramas da consciência do sacerdócio do Vril, da nova geração, os Atlantes capelinos que sofreram a sedução do poder e dos caprichos típicos das almas ainda escravizadas pelos desejos humanos do ego, levando-os a quedas constantes no processo de desenvolvimento moral. Esse livro aqui ele é belíssimo. Então a gente vê no próximo slide aqui, ó, dos capelinos, aqui na esquerda em cima. Há vários milênios, um dos planetas de Capela, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre nosso, atingiu o ponto máximo de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. Alguns milhões de espíritos rebeldes de lá, que lá existiam, dificultaram o progresso daquele povo cheio de piedade e virtude. Esses espíritos vindos de um mundo em que o progresso já estava bem situado guardavam no coração a sensação de um paraíso perdido, muita saudade de lá. E eles vieram encarnar na Terra, se dividiram em 4 grandes agrupamentos, dando origem à raça branca ou adâmica, que até então não existia no orbe terrestre. Então a gente vê aqui na figura de baixo, aqui Capela, Sírios, Aldebaran, Pleiades e o Sun, que é o Sol nosso, né? Então, basicamente, eles foram trazidos para cá e só que como muitos deles estavam ainda, vamos falar assim, dificultando lá a Capela, eles vieram para cá com uma certa rebeldia, enfim, alguma coisa não trabalhada dentro do ego deles. Só que eles eram muito poderosos de fato, e isso que foi o problema. Bom, período de transformações energéticas na Era da Atlântida. Dentro desses slides que eu falei, dentro da evolução da Atlântida, houveram dois grandes dilúvios nessa fase descendente. Né? O primeiro dilúvio foi a perto de 18.000 antes de Cristo. Ele não foi tão forte quanto o último derradeiro, mas ele foi forte o suficiente para dividir a Atlântida em 5 ilhas. As 2 mais conhecidas é a Poseida, onde estavam mais os Sírios de Luz, e a Arian, onde foram os arianos que eles se converteram mais para o domínio. E outras 3 ilhas menores que estavam ali vendo qual ideologia eles iam aceitar. Nos dias que sucederam após este grande fato de divisão da Atlântida, os antes benevolentes governo que regia tudo, né, a ilha, não teve mais esse governo único e passou por uma fase de descentralização, em que tiveram governos estaduais como a gente conhece hoje, em que cada ilha teria o seu governo independente. E aí começaram a ter as ideologias opostas. Os sacerdotes, chamados de Atla-Ra, que são os iluminados e conectados com o todo, estavam mais conectados com a energia dos cristais, e toda essa conexão estavam na ilha de Poseida, onde tinha a grande pirâmide. E os filhos de Belial, chamados de Arcontes. Se vocês forem estudar os Arcontes, vocês vão ver que são seres que vão de planetas e planetas para dominar outros, né? Porque eles têm essa crença de que eles foram feitos para colocar a força deles em vigor, para colocar ordem na casa, mas através de força, né? Então não é tão legal. Bom, eles estavam na ilha de Arian. Bom, a ilha de Arian foi a influência mais populosa e exercia o controle político sobre as outras 3 ilhas, e a gente vai estudar sobre isso. A ilha de Poseida era
o mais potente complexo portuário de vórtice do planeta na época da Atlântida. O agrupamento Poseida e a ilha abrigavam o templo da cura, o templo do som, o templo de conexão com o Um, que é o todo, o templo de regeneração, o templo do conhecimento. Então, toda a conexão espiritual estava na ilha de Poseida. Bom, então começou no mundo espirituais uma guerra entre luz e trevas. Eu trouxe a imagem para a gente ter uma noção. Ali em cima a gente vê os seres ascensos, arcanjos, anjos, até a figura do Mestre Sananda. E aqui embaixo a gente vê a linha dos magos negros, reptilianos, greys, enfim, sectóides negativados, que estavam agindo no astral para tentar dominar quem está no centro, né? Que são as raças que estavam chegando no planeta de diversas localidades, né? Pleiadianos, sirianos, enfim. Arcturianos aqui também tem, aviários, enfim. Bom, a vibração do continente começou a baixar. A harmonia experimentada na Era de Ouro da Atlântida desceu em espiral após o desmoronamento das ilhas, que foi perto de 17.500 anos antes de Cristo. Enquanto as ilhas se transformavam em entidades separadas, que mantinham ideologias muito diferentes no período inicial, caótico e difícil da reconstrução imediata após o desmembramento. Poseida, a cidade-luz, permaneceu dentro da contingência da lei espiritual do todo, enquanto o povo ariano se tornou gradualmente absorvido em poder, ego e materialismo. Bom, a seita de luz era altamente disciplinada e evoluída, com sacerdotes científicos, né? Detinham a sabedoria técnica e a perícia de administrar as redes de energia dos cristais. Essa seita de sacerdotes foi chamada de Atlaha. Eles mantinham uma vibração perto da 12ª dimensão, mesmo estando na fisicalidade, de tão conectados e puros que eles eram. Os sacerdotes de Atlaha eram altamente disciplinados. Um deles, e um dos mais importantes, era o Saint-Germain, que estava vivendo nessa época lá. Reverenciados tradicionalmente separados, acima e isentos do... Então, eles não estavam sob o tutor dos governos. Então, o governo já estava começando a ficar obscuro ali, queriam dominar, só que eles conseguiam ficar a par do governo. Bom, mantinham o conhecimento e a gerência sênior da tecnologia cristalina, com mãos sábias e benevolência. Continuavam a equilibrar o que os outros estavam desequilibrando na época, né? Bom, através de sua tecnologia espacial e outros que nasceram na roda kármica, sendo exilados no planeta, que não mais os aceitavam devido às suas condutas éticas, morais e espirituais duvidosas. Então aqui estamos falando desses arianos, né, que estavam nessa ilha de Arian, que eles começaram a renascer em peso aqui e começou a tirar todo o equilíbrio energético. Bom, os sacerdotes iluminados, muitos viveram vidas biológicas de 1000 anos e os mais, assim, evoluídos iam até 12 mil anos, né? A tecnologia preservada através dessa seita sagrada, muitas almas brilhantes estavam entre elas, que a gente conhece hoje, como Galileu, Isaac Newton, Einstein, Tesla, Marcel Vogel, Edison, Da Vinci, estavam como sacerdotes desse Atlaha. Bom, falando um pouco dos magos negros, ganharam poder e liderança dentro dos governos, eles começaram a manipular os governos, tanto em astral quanto fisicamente, e alguns templos que eram antes de luz foram tomados por eles. Eles começaram a fazer engenharia genética e ficou sob o controle deste grupo, que é os arcontes de fato, né? E depois regrediu para usos corruptos de cobiça e poder. Engenharia genética começou a criar raças de escravos e operários, animais híbridos, infelizmente, assim como na Alemanha nazista foi transmitido às massas como o desenvolvimento de uma raça pura, essa ideia da raça pura, né? Bom, literalmente centenas de milhares de mutações híbridas foram criadas para trabalhar nos campos, para esses governos ocultos negros, né? E monstruosidades foram criadas com mentes controladas para fazer roboticamente os lances de seus mestres. As almas ficaram presas em corpos clonados, denominados coisas e outros, com lobotomias genéticas e sem o corpo emocional que foi totalmente anulado. Os habitantes de Poseida, que eram os iluminados, eles eram muito educados e gentis e eles tentaram não lutar contra os arianos e procuraram educá-los através de conceito espiritual, o que a gente sabe que não deu certo, né? Os arianos que superavam em número 3-1, os de Poseida, sempre estavam estudando uma forma de invadir, porque eles queriam dominar a energia dos cristais, que de fato eles não tinham ainda, né? Nesse interim começou guerras em todas as outras ilhas do continente, várias tentativas de aterrorizar Poseida foram feitas pelos arianos,
e cada um foi reprimida. Por quê? Os moradores de Poseidon tinham um conhecimento tão grande dos cristais que eles conseguiram fazer barreiras energéticas para que ninguém entrasse tentando dominar o local, né? Os arianos responderam parando-se com o suprimento de alimentos e produtos manufaturados. Bom, e no decorrer de tempo, os filhos de Belial, arianos, havia surgido uma liderança carismática e hipnótica muito alta que acabou seduzindo toda a massa dos habitantes da Atlântida para acreditar que eles trariam uma época de ouro de novo, que a gente sabe que já não estavam mais, né? Os líderes desse grupo eram as almas de magos negros arcontes que conhecíamos como Hitler e Himmler, na verdade, os nazistas supremacistas da Segunda Guerra Mundial. Então, eles viveram lá tentando dominar, renasceram várias vidas e depois culminaram aqui na Segunda Guerra Mundial, tentando dominar de novo através do poder. Grandes legiões militaristas foram formadas e ganharam vantagem na persuasão de poder político. Os mutantes híbridos foram usados para aterrorizar aqueles que se opunham a eles, ou seja, quem estava a favor da cidade de Poseidon. Bom, só fazer uma analogia agora. Outros magos não de luz, né, daquela época, que exerceram total influência lá, estão vivendo hoje nas dinastias de famílias que a gente já ouviu falar, como Rothschild, Rockefeller, e, enfim, outros Dracos negativado, George W. Bush, o pai dele, Henry Kissinger. Sabe que o Bush promoveu guerras catastróficas atualmente, né? Bom, o poderoso contingente ariano era mestre em manipulação e mídia e continua sendo até hoje. Eles apresentam argumentos muito bem pensados que mascaram suas verdadeiras intenções e prometem compromissos mútuos. Então a gente vê algumas figuras aqui das famílias que dominam todo o poder e o dinheiro do mundo hoje. E na figura da direita a gente vê aqui a figura também embaçada, mas é o Banco Central dominando outros bancos, enfim, até chegar nas empresas tal, a mídia aqui embaixo, as pessoas vivendo aqui embaixo. Então, essas famílias, infelizmente, tentam manipular tudo para manter nós presos nessa má informação. Bom, então estava instalado a Era das Trevas. E aí, esse livro da Atlântida, do Roger Bottin, que é a edição 2, traz muito conhecimento e informações sobre como é que foi essa era. Eu aconselho todos a lerem que quiserem saber um pouco melhor sobre a Atlântida, né? Bom, alguns sacerdotes antes de luz foram seduzidos pelos arianos, ficaram cegamente comprometidos sobre promessas de poder e posições. Então, muitos Atlahas passaram para o lado negro porque eles foram persuadidos, né? E aí entra a ilusão do poder nesse ponto. A gente vê que quando a gente ganha poder, o que pode parecer certo ou a gente está manipulado é ilusão do ego muitas vezes. E essas tomadas de decisões podem gerar grandes erros para o futuro de toda a humanidade. Cada um no caminho da maestria deve decidir entre o domínio ou o amor. Então, a gente vê como exemplo que é muito mais importante a gente dominar dentro da nossa chamatrina o amor antes do poder. Porque se a pessoa ficar só voltada em poder e conhecimento e não tiver amor, ela vai dominar o próximo, infelizmente. Então, a gente tem que colocar mais amor nas nossas ações, trabalhar o amor diariamente, que nós espiritualistas tentamos fazer, para depois a gente começar a subir bastante a linha do poder. Amor primeiramente, então. Este foi um dos pontos cruciais para os seres de não-luz exercerem seus poderes trevosos e tomarem o poder da rede cristalina dos tempos de luz e até mesmo de grande parte da cidade de Poseida. Essa cidade tinha a maior pirâmide do planeta, que sustentava todas as outras numa onda magnética incrível. O governo e a rede cristalina que manipulava as energias para o planeta todo estava sob o domínio dos magos negros neste momento. Bom, tudo isso gerou na submersão do continente. Tem algumas possibilidades que os espiritualistas trazem, que falam como que pode ter acontecido. A primeira delas foi que teve um enfraquecimento da estabilidade das placas tectônicas e a Atlântida ela estava no meio de 6 placas tectônicas, pelo menos, que é chamada Pangeia. Há relatos que ela submergiu completamente com a movimentação de todas elas ao mesmo tempo, mas devido ao mau uso da energia, que fez a força elemental mover as placas, gerar um monte de cataclismas, tsunamis e afundou o continente. Tem uma outra hipótese, que é de uma canalização de Metatron, por James Tiberon, que foi um dos sacerdotes de Atlahá da época, um dos seres de luz,
É ditado que os Atlantes, em sua era de ouro, conseguiram criar um satélite natural que era considerado uma segunda lua para o planeta com 8 quilômetros de distância. Ela era constituída de energia cristalina para repor todo o abastecimento energético do continente. Então, na era de luz, ela era usada para cura, para reabastecimento energético do continente. Quando o governo maligno assumiu o poder, começaram a utilizar a energia desse satélite para energias mal qualificadas, usando o poder para guerra, destruição, manipulação, as alterações genéticas, enfim. Eles sobrecarregaram tanto esse satélite que ele chegou a espatifar, quebrou em milhões de fragmentos. Uma grande parte dele caiu no meio do continente, que gerou certo afundamento, e outra parte caiu no oceano, né? Nuvens maciças de poeira e fumaça irromperam, escondendo o sol. Ondas de terremotos e tsunamis devastaram a ilha e enviaram grandes ondas sobre 2/3 da ilha de Arian. Em poucos minutos, as usinas restantes explodiram com força de bombas nucleares. Terremotos subsequentes seguiram por 3 a 4 semanas uma total devastação, enquanto as áreas secas restantes tremiam e as massas da terra desmoronavam no mar, criando enormes tsunamis. Aí ele fala de um relato que uma ponte de terra que ligava a cidade de Poseida a uma das ilhas de Og e Yucatán permaneceu acima da água inicialmente e foi literalmente preenchida com centenas de milhares de atletas que fugiram para lá em pavor, tentando pegar alguma embarcação marítima para tentar fugir para outros continentes. Mas antes disso acontecer, teve outras grandes explosões e as terras literalmente submergiram. Os mares locaram e ficaram conhecidos como a Grande Inundação. E foram criadas dezenas de tsunamis, ondas que chegavam a 1.200 metros e se espalharam até para as Américas e a África e a Europa no momento. Né? Elas pegaram o continente da Atlântico e foram se espalhando para as laterais depois. Né? Os sobreviventes ficaram muito perturbados consequentemente, né? Bom, uma espiral descendente havia começado. É uma cena dramática que por muitos e muitas vidas atormentou e obscureceu as memórias de muitos de nós, que eram de fato parte disso, porque muitos de nós, a maioria viveu lá. O inconsciente coletivo está gravado em nós toda essa tragédia planetária. Hoje é a hora da gente transmutar toda essa energia com os conhecimentos que a gente está tendo. Bom, uma terceira hipótese que também é descrita no livro do Roger, que eu mostrei nos slides anteriores, em que o mau uso de toda essa energia atraiu um cometa em poucos anos que colidiria diretamente com o centro da Atlântida. Esse cometa também pode ter sido enviado pelos seres muito evoluídos para colocar um basta de vez nos seres malignos que estavam dominando toda essa energia. A gente sabe que toda essa energia mal qualificada podia destruir todo o planeta e gerar danos irreparáveis para o sistema solar. Bom, teve uma fuga dos seres iluminados para outros continentes. Alguns grupos, mesmo distante da queda dos seus irmãos, se mantiveram fiéis aos propósitos de luz e conseguiram prever, através de canalizações e contato com os extradimensionais, a destruição do continente e todo esse cataclisma, né? Muitos desses grupos foram liderados por seres que desenvolviam um papel muito especial em meio a todo esse processo que era conseguir manter vivo o propósito de evolução do homem na Terra, levando o avanço tecnológico para os locais onde se estabeleceram e quem fez tudo isso são os mestres que a gente conhece: Saint-Germain, Hilarion, Serapis Bey, Mestre Nada, Elmória, Rovina, Confúcio, todos esses mestres e outros que fazem hoje parte da grande confraria branca, que é a Fraternidade Branca, estavam vivendo nesses locais e tiveram essas informações e conseguiram ajudar a levar pessoas para esses continentes laterais, né? Os sobreviventes da Atlântida se estabeleceram na África, na Europa, criando civilizações egípcias, celtas e a grega. Os egípcios trouxeram com eles os antigos conhecimentos de ciência e espiritualidade, erguendo monumentos, criando as pirâmides, que eram centros coletores de energia, além de conhecimentos matemáticos, filosóficos, científicos e místicos. Os celtas resolveram viver na simplicidade, pois acreditavam que a tecnologia foi o principal fator corrompedor da sociedade interior da Atlântida, se dedicando apenas à espiritualidade e vivendo a nível tecnológico semelhante aos índios americanos. Os gregos trouxeram a filosofia, a democracia e a teologia com eles, junto com as ciências místicas, com as astrologias e a alquimia. Bom, então a gente viu uma figura aqui
dos seres fugindo da Atlântida, esses que tiveram essa conexão para a África, para as Américas, né, para o Oriente Médio. O processo de migração dos Atlântidos na época do dilúvio, né, levando para a América, enfim, como falei. Egípcios, astecas, maias, incas, maores, carunas, vedas, celtas, esquimós, indígenas, todas as primeiras gerações deles foram os portais da nova terra, que tinha que ter essa semente do que aconteceu na Atlântida, toda essa era de ouro, para ser implantada de novo e tentar um novo recomeço. Semente essa que ficará guardada até os dias atuais, hoje, para agora com a era das descobertas espirituais, o novo humano resgatar toda a sua essência espiritual que teve o seu apogeu na era de ouro da Atlântida e conectarmos de fato com a nossa presença eu sou. Resgatar e reenergizar o planeta Terra novamente, depois de tantos milênios com uma energia mal qualificada que foi sendo, vamos falar assim, reverberada até o momento atual. Bom, famoso Triângulo das Bermudas. Aqui, mais como curiosidade, o Triângulo das Bermudas é até datado no livro do Roger Bottini Paranhos. Ele tem um magnetismo muito alto, essa área. Então, ela está aqui perto da Flórida, Porto Rico, Caribe, enfim. Tem vários relatos de navios que foram desaparecidos, até alguns aviões. Eles evitam passar por essa região porque tem um magnetismo muito grande. E é explicado em alguns livros espirituais que esse magnetismo deriva da grande pirâmide que tinha na grande cidade atlântica, que essa pirâmide tinha um magnetismo tão alto e como ela foi deturpada a energia dela no final, ela acaba sugando tudo que passa por essa região. Bem provável que, enfim, alguns governos que mantêm as informações secretas já descobriram essa pirâmide no fundo do mar, enfim, mas eles não vão divulgar, né? Bom, agora a gente entra no último capítulo, resgate individual e coletivo do planeta. Hoje, o grande propósito do Mestre Saint-Germain, como nós sabemos, gestor da Era de Aquário, que já se iniciou 2012 para frente, mais especificamente, junto com as hierarquias espirituais planetárias e cósmicas que atuam pela libertação do nosso planeta, é que resgatemos os conhecimentos e as nossas capacidades espirituais que tínhamos na Idade de Ouro da Atlântida, antes do esquecimento da queda, que nos permitiam conhecer quem realmente somos, para que cada um de nós hoje contribua na reinstalação da Atlântida de luz no plano físico da planeta Terra. Pois quando reconhecermos quem realmente somos e nos dispusermos a usar toda a nossa capacidade a serviço da reconstrução do mundo onde habitamos, poderemos atingir a iluminação completa. Todo o desequilíbrio do planeta causado pelo medo, crueldade, mágoa, sentimentos negativos, domínio, falta de perdão e separação, que cria o sentimento de vazio e sensação de um desalojamento no mundo, resulta das lembranças ocultadas nos porões da nossa alma, gravados desde aquela época, que clama por libertação desses enganos do passado, onde se encontram todas as energias geradas do processo de descida e que é chegada a hora de transmutá-las em luz, chama violeta. Para facilitar esse novo caminho, podemos contar com a chama violeta da transmutação, perdão, libertação e cura, que é a energia da Era de Aquário trazida pelo Mestre Saint-Germain. Chegou o momento de mudar a sua vida, estabeleça a mudança que deseja na íntegra, a partir das suas próprias origens. Nessa nova era, existe um plano para você. Torne-se um alquimista da chama violeta. O grande objetivo da Era de Aquário é manifestar a Era de Ouro da Atlântida no mundo físico. Essa Atlântida já está reerguida no mundo espiritual e está localizada na Amazônia brasileira. Por isso que o Brasil é o celeiro da nova era. É uma enorme cidade totalmente cristalina, no astral, né, com diversos templos iniciáticos, escolas, faculdades, laboratórios avançados de manipulação genética para o bem e muitos experimentos na área da ciência e tecnologia, para onde os estudantes da nova era serão levados e são em desdobramentos astrais noturnos para estudarem e serem preparados para a implantação da nova Atlântida no plano físico posterior a isso, que são os séculos que vão decorrer a partir de hoje. Na cidade cristalina, a nossa Atlântida brasileira está atualmente ancorando o grande templo dos 22 raios. Tem até um livro do Rodrigo Romo que fala desse templo dos 22 raios. Sede da grande fraternidade branca, de onde são gerenciados pelos seus Chohans, com suas respectivas hierarquias, as emanações das qualidades divinas desses raios através das chamas sagradas
em conexão direta com o grande Sol central. A existência dessa cidade cristalina tão próxima e com uma ligação tão direta a cada um de nós explica o interesse crescente pelo místico que nós estamos tendo hoje em dia e o interesse pelos cristais, que é cada vez mais conhecido, o poder dos cristais nas curas e nas terapias energéticas. Nesta cidade também há um intercâmbio direto com os seres estelares de toda a galáxia, que fazem parte dos confederados, com os propósitos críticos do que? Da grande operação de resgate ascensional pela cura do planeta Terra. Eles nos trazem suas altas tecnologias, conhecimentos avançados para todas as áreas de evolução. Todos esses seres interdimensionais que atuam operando, ajudando a Terra, fazem uma tutela direta com os mestres ascensionados da grande fraternidade branca. É de extrema importância que os trabalhadores de luz saibam a existência desta grande potência cristalina em território brasileiro, totalmente edificada por cristais, com todo o seu poder magístico, como foi na antiga Atlântida, com uma altíssima concentração energética, expansão e distribuição de energias cósmicas e telúricas. Todos os cristais do planeta, todos os que estão em nossas casas, todos os cristais, desde os mais ínfimos farelos, estão interligados por fios energéticos de apuradíssima capacidade de distribuição e potencialização de todas as informações que circulam ao nosso redor. Inclusive os cristais que se encontram em nosso corpo estão igualmente conectados. A gente tem no nosso corpo astral vários pontos cristalinos também. Por isso, torna-se imprescindível que cada vez mais desenvolvamos a consciência da responsabilidade de gerenciamento dos nossos pensamentos e emoções, pois tudo que pensamos e sentimos são imediatamente sinalizados através desses fios de ligação conectados a nós, ao cristal central da Nova Atlântida, que imediatamente potencializa e redistribui tudo que pensamos e sentimos para o planeta. Bom, isso é uma das razões pelo qual Mestre Saint Germain nos diz que nossos pensamentos são uma ordem da nova era. Devemos entender que o papel dos seres de luz que atuam para o planeta é ajudar a evoluir, ajudar a gente a evoluir, esses seres iluminados, nos trazendo novas energias através de aberturas de portais, nos intuindo, inspirando e orientando, mas a real responsabilidade pelo nosso desenvolvimento é nossa. A gente não tem que delegar para nenhum mestre, cada um tem que fazer sua evolução individual também. Apoiados diretamente pelo Saint Germain, nós somos os avatares da Era de Aquário e temos que abraçar essa causa em prol de nós e para o planeta. Esse é o único caminho para a nossa evolução. Por isso, os mestres da luz apostam grandemente em nós. Aqui está a bibliografia dos livros e alguns links na internet que eu peguei para fazer esse estudo. Pessoal, muito obrigado, muito boa noite para todos. A gente vai conversando no grupo para sanar as dúvidas, tá? De um tema bem, sim, elaborado e complexo, né? Se a gente for procurar um monte de livros da Atlântida, tem muitas visões, mas eu creio que essas que eu trouxe foram as mais próximas da realidade, tá bom? Muito obrigado a todos, boa noite.